Vamos para a nossa aula número 17, a aula número 17 e 18, para a primeira série do ensino médio de História, a experiência do feudalismo, economia e sociedade. Nós já vimos sobre Idade Média, como que nasceu, né, a Idade Média, a partir da queda do Império Romano e a invasão dos povos bárbaros, aí formaram-se ali os reinos bárbaros, lembramos que do outro lado do, no, no leste, né, continuou, né, no Oriente, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que nós também já estudamos. E no Ocidente, formou-se, primeiramente, uma sociedade que tentou ter ainda um império, que foi o Império Franco, que depois da morte do seu principal rei, Carlos Magno, filho de Pepino e neto de Carlos de Martel, teve o seu reino fragmentado, né? E aí, fragmentando, o que acabou ficando? Ficou aquelas estruturas germânicas e estrutura do romana, que foi o colonato e o comitatus, né? O colonato que fazia com que a pessoa ficasse ligada à terra, e o comitatus com aqueles laços de fidelidade, né, de ajuda mútua, né, que eram laços militares, né, e aí vai formar essa sociedade fragmentada, altamente fragmentada, né, com a vida centrada ali no feudo, né. O que era o feudo, né? O feudo era um benefício, né, que qualquer coisa que a pessoa recebia, elas chamavam benefício, mas a gente associa feudo àquele lotes de terra, né, então o senhor feudal tinha ali aquelas pessoas que eram seus servos, que ele dava pequenos lotes de terra para que eles vivessem ali. Então, nessa aula nós vamos entender como que se organizou essa sociedade feudal. Lembrando, feudalismo não é o nome do período, o nome do período é a Idade Média. Feudalismo é o modo de produção da Idade Média. É como se fosse hoje. Hoje o modo de produção é o modo de produção capitalista. Naquela época era um modo de produção feudal, que era esse sistema de produção baseado aí na fidelidade. A economia feudal, marcada pela baixa atividade comercial, estava concentrada na produção agrícola, com características próximas à autossuficiência, né? Então, como eu disse, a gente estudou também o islamismo, a gente viu que o islamismo estava avançando, conquistando novas terras, fazendo comércio, né? O próprio patriarca não, o fugiu agora da memória, patriarca, fundador, né, aí do Islã, o Maomé, ele era um comerciante, né, ele fazia atividades comerciais, os primeiros contatos dele com o Ocidente, né, veio a palavra agora, profeta do Islã, né, ele teve contatos comerciais, foi através do comércio que ele teve contato com o cristianismo, com o judaísmo. Então, o Islã, a sociedade islâmica era uma sociedade que avançava, que queria conquistar, fazer comércio, enquanto isso a Europa estava fechada no feudo. Então, era até uma comunidade autossuficiente. O que é autossuficiente? Que ele produz tudo o que necessita ali e não precisa, né, fazer contato com outros lugares. Então, era praticamente isso. Lógico, tudo que precisava naquela época era muito pouco, né? A estrutura da vida daquela época era diferente da que a gente tem hoje. Então, a pessoa se contentava comer pão todo dia, comer apenas um mingau ali, feito com algum cereal. Carne se comia muito pouco, não se comia carne como a gente come hoje. Então, o feudo, ele era praticamente autossuficiente, né? Então, aí não era uma produção voltada para fora, era mais ali interno. A unidade produtiva chamada de senhorio ou feudo buscava satisfazer as necessidades do seu próprio consumo, já que a produtividade agrícola era baixa. As técnicas eram bastante rudimentares de produção, a organização como era feita. Essas técnicas vão começar a surgir novas técnicas no final ali do feudalismo,
que aí eles vão começar a fazer a rotação de cultura para não empobrecer o solo, eles vão incrementar a charrua, né, que era um instrumento, né, que colocava no peitoral do cavalo e ele ia puxando e arando o solo. Então, vão acontecer bem mais já próximo aí do final do feudalismo, né? Mas na primeira fase aí do feudalismo, a produção era muito baixa. E como que era organizada a sociedade feudal? Essa sociedade feudal era organizada num tripé, né? Eram as 3 ordens, ou estamentos, né? Uma sociedade dividida em estamentos, né? Fragmentada. A gente pode chamar ela de uma sociedade estamental. Então, ela tem 3 estamentos, que era o clero, a nobreza e os trabalhadores, que eram, na maioria, os servos. Então, para a igreja, isso aqui era uma sociedade perfeita. Por quê? Né? Cada um tinha a sua função segundo a vontade de Deus. Né? O clero, né, a função dele era orar. Né? A nobreza, a função dela era lutar. O nobre não trabalhava, o nobre lutava, pegava na espada. Quando não tivesse em guerra, ele estava treinando ali, fazendo ali sua esgrima, tá? Né? Ou fazendo torneios de guerra. O nobre não ia pegar na enxada para produzir nada. Então, o nobre, ele era um guerreiro por natureza. E os trabalhadores, que eram esses que produziam o alimento para essa sociedade. Que esses trabalhadores eram servos que estavam ali trabalhando naquele regime de servidão. Né? Nesse caso aí, a escravidão, não acabou a escravidão totalmente, mas enquanto modo de produção, a escravidão foi trocada pela servidão. Né? Lógico, a escravidão não tinha acabado totalmente, mas diminuiu muito, e né, sendo substituída aí, enquanto modo de produção, pelo trabalho servil. Então, isso não se esqueçam. Tripé, 3 estamentos: clero, orar; nobreza, lutar; e os servos, trabalhar. Para eles, era uma sociedade perfeita, né? Já que o nobre precisava do clero para orar por ele ali na batalha, e precisava dos trabalhadores, dos servos ali para poder produzir alimento para eles. Né? Então, quer dizer, um completava o outro segundo o pensamento da igreja nesse período. Então, para eles, era uma sociedade perfeita, né? Onde um completava o outro. E era uma sociedade também que não havia mobilidade social. Né? Muito difícil um servo transformar-se num nobre, um clero, deixar a vida clerical. Muitos nobres se transformavam clericais, né? Alguns filhos, né, acabavam indo para a igreja. Os servos estavam vinculados à terra e recebiam proteção quando o senhorio era atacado. Como eu disse lá no início, eu vim reprisando na outra aula, eu falei, elemento da cultura romana, o colonato. O servo era ligado à terra. Se a fazenda era vendida, ele era vendido junto, né? Se o feudo fosse vendido, ele era vendido junto, né? E mais, o que ele recebia? Ele recebia proteção, né? E por que ele foi para lá? Exatamente em busca de proteção. Porque quando acabou o Império Romano, aquela estrutura militar imensa que protegia dos ataques, dos roubos, né, que organizava a sociedade, acabou. Então, as cidades foram sendo abandonadas, não acabaram totalmente, mas foram sendo esvaziadas, as pessoas foram se ruralizando. Né? Diferente do que a gente conhece, êxodo rural, o que houve no Império Romano? Houve um êxodo urbano. As pessoas foram abandonando as cidades e foram buscando proteção nos campos. Né? E aí, esse senhor dava proteção, enquanto essa pessoa deveria trabalhar para esse senhor. E aí, ele tinha uma série de obrigações feudais ou obrigações servis. Né? Vamos lembrar quais são. A corveia. A corvéia era um trabalho compulsório nas terras de uso exclusivo do senhor. Ou seja, o senhor tinha lá sua fazenda, ele dividia, falo fazenda, mas é senhorio. Seu senhorio, ele dividia uma parte que era a terra dele e a parte que era dos servos, né? Então, o servo, além de trabalhar na terra que lhe foi concedida, tinha que trabalhar lá na terra do senhor. Então,
qual é o nome que a gente dá? Corvéia, que era o trabalho compulsório nas terras do Senhor. Né? Então, você vai trabalhar na minha terra, depois você vai trabalhar na sua. A talha era o pagamento com parte da sua produção. Então, olha só, o servo, ele trabalhava na terra do Senhor, que aí ia ser só do Senhor a produção. Depois ele trabalhava na dele, ele produzia, e aí nessa parte dele, que lhe foi concedida, ele tinha que dar uma parte para o Senhor. Então o Senhor já ganhou duas vezes aí, né? Ganhou da produção que foi feita ali na sua terra e ele não trabalhou, os servos que foram lá trabalhar através da corvéia, e depois ele recebeu a talha, né? Talhou, né? Um pouco ainda do que foi produzido na terra do servo, né? Não contente, né? Existiam as banalidades. As banalidades eram pagas pelo uso de instalação como moinho, forno do senhorio. Então, por exemplo, produzir milho, eu quero transformar aquele milho em fubá, né? Então, vou usar o moinho. Então, eu não poderia, se eu fosse servo, eu não poderia ter moinho. Eu tinha que usar o moinho do Senhor. Usando o moinho do Senhor, eu tinha que deixar parte lá com ele, né? E o forno, vou fazer um pão. Até isso, vou fazer um pão, vou assar um pão lá, também teria que deixar parte com o Senhor. Essas eram as banalidades. Então, reprisando, corvéia, trabalho compulsório nas terras do Senhor. Talha, pagamento de parte da produção para o Senhor. Banalidades, pagamento por usar as instalações do Senhor. Ou seja, né, eram tantas obrigações que para o servo não ficava sobrando quase nada. A vida de um servo era muito pobre de recursos, né? Ele dormia numa cama de palha, ele era uma casa, era uma cabaninha, né? Então ele tinha pouquíssimas roupas, era uma vida realmente muito simples. Na relação entre os nobres medievais, havia um sistema de alianças pessoais, definidas como suzerania e vassalagem, que teve sua origem no comitatus. Então, isso é muito importante lembrar. O servo, muita gente confunde, acha que o servo era um vassalo de um senhor. Não, 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 não. O servo não é vassalo, o servo é servo. Laços de vassalagens vai haver dentro da nobreza, ou seja, um suzerano e um vassalo, eles estão na mesma escala social. O servo vai estar abaixo. Então, laços de vassalagem é entre nobres. A origem que eu falei para vocês agorinha, falei na outra aula também, o comitatus, que era esse sistema de origem germânica lá, né, origem militar de laços de fidelidade. Então, faziam um sublime juramento um ao outro, falava de proteger, né? Então, o suzerano era aquele que cedia, né, e o vassalo era aquele que recebia, né, recebia uma parte de terras. Mas, lembrando, eles eram dois nobres. O vassalo recebia um feudo e, em troca, devia ao suzerano várias obrigações, principalmente o auxílio militar. Então, um vassalo tinha que ter o auxílio militar. O servo era aqueles outros lá, a corvéia, a talha e as banalidades. Já o vassalo tinha como obrigação, né, as obrigações militares. Ou seja, um vassalo seria um senhor, né? Ele iria ter os seus servos. Então, ele é senhor dos servos e vassalo de algum suzerano, né? E um suzerano e um outro senhor poderia ser vassalo de outro. Entenderam? Então, lembrando, laços de vassalagem é dentro da nobreza, né? Não estão presentes aí os servos, tá? Muita gente confunde, fala, seu vassalo, né? Como se vassalo fosse o mais baixo daquela sociedade. Não, 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 não. O mais baixo era o servo, e o servo não era vassalo. Se você assistir algum filme sobre Idade Média, você vai ver como que eles se apresentavam uns aos outros. Tem um filme que eu gosto de passar,
E é um dos melhores filmes que mostra como realmente era a Idade Média. Porque alguns filmes aí mostram a Idade Média de forma meio fantasiada, né? O próprio Game of Thrones, né, não mostra com a realidade como era. É bem próximo, é legal enquanto entretenimento, mas não mostra como que era realmente a sociedade medieval, né? Dá para tirar um monte de exemplo de Game of Thrones, é muito top, porém, né, não mostra exatamente como era, né? Acaba sendo muito fantasiado. Senhor dos Anéis também muito fantasiado. O filme que eu gosto, ele se chama La Armada de Brancaleone, ou, né, traduzindo, O Incrível Exército de Brancaleone. É um filme italiano, original italiano, onde, né, ele é uma sátira do período medieval, né? Tem muitas partes engraçadas que satirizam, inclusive, o livro Dom Quixote de La Mancha, né? O cavaleiro Brancaleone, ele é como se fosse o Dom Quixote. Inclusive, ele tem até um cavalo, né? O cavalo do Dom Quixote era Rocinante, né? Do Brancaleone era Aquilante. Então, ele vai mostrando, né? E, e esse cavaleiro é tão atrapalhado quanto o Dom Quixote de La Mancha. Mas esse filme mostra muito bem como era, né, essa sociedade medieval, era muito pobre de recursos, né, e ele mostra, né, as cavalarias, né, esse universo do nobre ser um lutador, né, ser um cavaleiro, os torneios que tinham nos períodos de paz, não está tendo guerra, tinha no período de paz, e ali mostra, quando ele encontra uma outra pessoa, ele se apresenta enquanto vassalo de um tal suzerano, e se orgulhava de falar, eu sou Brancaleone da Nortia, né, que é a região onde ele vivia, vassalo do rei Odone II, tal, né, estou dando exemplo. Então, o vassalo era um nobre, né, que estava sob a suzerania de algum senhor, né, e ele se colocava para lutar em nome daquele senhor, daquele suzerano. Então, não esqueçam isso, né? Laços de vassalagem está na nobreza. Servos está abaixo do vassalo. O servo está abaixo do vassalo. O servo não é um vassalo, né? O servo está numa outra classe social, né? O servo, ele pode ser até servo de algum vassalo. A importância da igreja medieval relaciona-se à posse de terra, sendo o maior proprietário de terra na Europa medieval, e ao seu papel da manutenção da ordem social feudal, por meio de um discurso que reforçava a aceitação dos trabalhadores ao regime de exploração. Então, como eu já venho falando desde a aula sobre como a formação dos reinos bárbaros, né, a importância que a igreja teve, né, quando os reis se convertiam ao cristianismo, e quando o Império Carolíngio se fragmentou, né, o que sobrou enquanto unidade da Europa foi a igreja. Então a Europa ficou toda fragmentada e o ponto central era a igreja. Não era mais o Império Romano, que já não existia mais, estava fragmentado. Então, se o Império Romano era o ponto central da Europa antiga, na Idade Média vai ser a Igreja e a Igreja Católica. Isso, lógico, no mundo ocidental, na Europa ocidental, já que, como a gente viu, na parte oriental do antigo Império Romano, prosperou o Império Bizantino, e lá eles tiveram o cisma com a Igreja Católica e formou-se a Igreja Cristã Ortodoxa. Então, quando eu falo que do poder da Igreja, estou falando da Europa ocidental durante o período medieval. Então, a igreja ela tinha muitas terras, era chamada senhora feudal, grande senhora feudal, e ela recebia muitas doações das pessoas de terras. Muitos acreditavam que dando um pouco de terra aqui iam conquistar uma terra lá no céu, né? E aí, dando dica de filme, né? Eu dou a dica do filme O Nome da Rosa, que mostra como que era um mosteiro medieval, como que eram as estruturas medievais. Esse,
E a manutenção da ordem, né? Como eu falei, quando eu falei lá dos estamentos sociais, eu estava frisando, repetindo. A igreja dizia que era assim, a igreja dizia que isso era a sociedade perfeita. Então, a igreja fazia com que essa sociedade ficasse calma e as pessoas aceitassem a sua posição social. Então, eles aceitavam que o servo deveria trabalhar para que o nobre pudesse lutar, para que a igreja pudesse orar, né? Eles acreditavam e aceitavam. Então, isso fazia com que a sociedade ficasse pacificada, né, nesse estamento. Então, a igreja colocava como se aquela sociedade fosse perfeita, que aquela pessoa que nasceu serva, ela nasceu para ser serva, que era uma vontade de Deus e que ela devia cumprir a vontade de Deus, né, e que o nobre nasceu para lutar e ele ia cumprir a vontade de Deus, então, cada um no seu lugar. Então, né, todos esses elementos fizeram com que a igreja fosse muito poderosa durante o período medieval na Europa ocidental. Diferentes formas de pensar eram consideradas suspeitas e muitas vezes caracterizadas como heresias. Então, tudo era em volta da religião cristã, né? Qualquer pessoa que pensasse um pouco diferente poderia ser considerado um herege. Um herege era aquele que não acreditava no que a igreja dizia. E, né, a gente sabe dos tribunais de inquisições, muitas pessoas foram para a fogueira por não acreditar em algumas coisas da igreja ou por questionar a igreja, né? A gente lembra que Galileu Galilei teve que negar que a Terra tinha o formato esférico, né, ou próximo de uma esfera, porque senão ia para a fogueira, né? Teve que negar, né, para não ir para a fogueira, teve que falar, ó, a Terra é como uma mesa aqui, né? Ela é plana, né? Muitos acreditam ainda nisso hoje. Naquele filme do Colombo, né? A gente vê uma cena do filme que um padre fala assim, Colombo, para de falar isso, muita gente está morrendo por menos, né? E tem uma cena de uma execução ali de uma pessoa, são duas pessoas, né? Aí uma pede perdão, ela diz que se arrependeu, aí ela é estrangulada antes de ser queimada. Era o bônus que ela recebia por ter se arrependido dos pecados e pedido perdão. Aquele que não se arrependia era queimado vivo. Então, é uma cena bastante forte, né? Quem puder, assista esse filme. Chama 1494, A Descoberta do Paraíso. Então, uma forma de combater as, né, das heresias foi a investigação feita pelos tribunais de inquisição. Então, a igreja tinha um inquisitor que ia indo de vila em vila, de feudo em feudo, e quando ele chegava, vinham os cagueta, né? Que falassem, ó, fulana é bruxa, eu vi ela fazendo isso ou aquilo. Então, aí a pessoa era investigada. Tem um livro muito bom que chama O Queijo e os Vermes, onde e isso é real, né? É baseado no livro que foi escrito na parte dos inquéritos da Inquisição. E um camponês da época acreditava que a vida tinha nascido da confusão, assim como o queijo nasce, o verme nasce no queijo, né? Na verdade, né, ele não sabia que é a mosca que vai lá, posa, bota o seu vinho, aí nasce aquela larvinha lá. Mas aí ele ficava falando que a vida começou assim, entrava em conflito com a igreja. E aí ele foi vítima do Tribunal de Inquisição, porque ele ficava falando essas coisas. Era uma pessoa extremamente simples, mas ficava falando essas coisas aí para os seus amigos. E aí, quando a Inquisição chegou lá, falaram: ó, ele fica falando aí que a vida nasceu assim, dessa forma. E aí ele acabou indo para o Tribunal de Inquisição e foi até perdoado na primeira vez, mas aí ele continuou falando e depois ele acabou indo para a fogueira. O cristianismo tinha importante papel na criação de uma identidade europeia comum, sendo a igreja a única instituição universal do período. Então, relembrando novamente, acabou o Império Romano, já não tinha mais aquela unidade comportamental, cultural. Então, a igreja ficou como centro da Europa. A igreja que vai moldar a Europa da época, e é o cristianismo que vai moldar a moral ocidental.
o nascimento do Ocidente está aqui. Toda a moral que está em volta da gente hoje, né, veio com a igreja. A gente vive a moral cristã que define o nosso modo de vida. Por mais que a pessoa até seja ateu, ela vai, de certa forma, ela nasceu dentro da sociedade, ela vai estar dentro da moral dessa sociedade. Então, é um legado aí da Idade Média, o nosso modo de vida, a nossa moral, que é a moral cristã. O Ocidente, a moral do Ocidente nasce aqui, né? Porque a igreja vai ser a única instituição universal do período, já que o Império Romano tinha caído, e o Império Franco, né, não prosperou, né, depois da morte de Carlos Magno. Então sobrou a igreja, já que o mundo feudal estava fragmentado no feudo, né, a instituição que abarcava todos era a igreja. O rei não tinha tanto poder quanto a igreja, né, numa totalidade. Então a identidade, né, acaba sendo feita a partir da igreja, né? A igreja, vamos dizer assim, unifica a Europa. Além disso, a identidade cristã definiu os limites da alteridade atribuída ao não cristão, como judeus e muçulmanos, sempre visto como estranheza pela sociedade feudal. Esse termo alteridade é extremamente importante, a gente estuda muito em sociologia. Uma nação, ela nasce a partir dos laços, né, de identidade. Né? Você vê o outro, fala a sua língua, nós somos irmãos, nós temos a mesma religião, olha só que legal, isso é identidade. Mas o que fortalece a identidade é a alteridade, que é o outro, né? Então, aquele sentimento de identidade aumenta quando você tem a oposição do outro. E no caso aí, a oposição do outro era o judeu, né, que tinha se separado ali do cristianismo, e era um muçulmano que estava atacando a Europa ali pela Península Ibérica. Então, sentimento de identidade é aquilo que nos une, e alteridade é aquilo que nos afasta do outro. E aí, quando a gente tem a presença do outro, a gente acaba ficando mais unido. Um exemplo bom para vocês entenderem isso é assim, por exemplo, nós somos a nação brasileira, mas, por exemplo, o gaúcho é bem diferente do nordestino, vocês hão de concordar comigo, bem diferente mesmo. Mas se você colocar os dois lá na China, os dois vão se identificar. Por que eles vão se identificar? Por causa do sentimento de alteridade em relação aos chineses. Então, ele vai achar super parecido o gaúcho com o nordestino, por quê? Porque o chinês é muito mais diferente do que os dois. Então, isso como que a gente chama, isso é alteridade. E o que gerava essa alteridade? É a identidade cristã em relação ao outro. E quem era o outro? Era o judeu, era o muçulmano. Então, feudalismo fica por aqui. Encerramos a nossa sequência de aulas sobre Idade